Acho que um pouquinho. Uhum. E aí, líder? Bom dia, bom dia. Vamos chegando. A água do café ainda não está pronto, mas o mate já está rodando aqui. Vamos lá, vamos chegando. Bom dia, vamos lá. Quem que tá chegando aí? Bom dia, líder. Flávio Lopes, de Pitanga, Paraná. André Miller. Bom dia. Bom dia, Minati. Vamos chegar, vamos chegar. E aí? Desde o nosso primeiro episódio do Café com o Líder, né? Que ocorreu na sexta-feira passada, onde nós falamos sobre justamente a doença do momento, que é a miopia empresarial. E o que você fez de lá para cá? Nessa semana, nesse intervalo de sexta passada até esse episódio 2 do Café com o Líder. O que você tomou de atitude até aqui? Bom dia. JC Schneider, deve se pronunciar assim, acho que é o João, né? João, Júlio? Júlio, J, é? Edilson Spironello, um alô para você também, bom dia. Vamos lá. Então, na semana passada, como eu disse para vocês, né, falamos sobre miopia empresarial. E hoje, justamente, nós vamos falar sobre o tratamento. O que devemos fazer para conseguir tratar essa miopia empresarial, né? Júlio César, lhe um abraço. Na caminhada, mas lhe acompanhando, meu amigo. Oi, Edilson, que legal. Realmente você comentou que é horário teu de caminhada, né? Legal. Que bom, olha só um exemplo aí, ó. Muito bem. E nesse trabalho de identificar a miopia empresarial, porque justamente isso é importante dentro desse processo, imagine você indo para fazer um tratamento, identificar algo que esteja acontecendo nos teus olhos, né? Identificando a própria miopia real, antes do oculista, né? do oftalmologista, né? Lhe receitar um óculos, né, uma medida ali e tal, realmente ele não tem como fazer isso sem antes identificar o teu grau de miopia. E justamente neste Café com o Líder, no episódio de hoje, nós iremos inicialmente identificar a sua miopia e depois o grau da tua miopia empresarial, para depois nós falarmos sobre os tratamentos possíveis da miopia empresarial, ok? E também já propor nos próximos episódios apresentar para vocês ferramentas e principalmente os meios para vocês tratarem, corrigirem essa miopia, ok? Então sejam todos bem-vindos, todos os líderes aí que estão chegando, um grande abraço para todos vocês. E antes de iniciar o conteúdo da live de hoje, né, do episódio de hoje, eu quero falar para você o seguinte, as mesmas palavras que eu falei no episódio passado. O verdadeiro líder, que é o que eu costumo chamar de líder de história, tá? Ele tem algumas características, ou uma principal característica que o define, tá? O líder míope é aquele que não consegue ver além das esquinas. E por ele não ver além das esquinas, as pessoas não vão querer seguir este líder sem visão. Então eu tenho que ter este entendimento. Muitas vezes eu percebo gestores, né, reclamando que a sua equipe não faz o que ele determina, que a equipe não segue. Então antes de você jogar a culpa para a sua equipe, analise os teus comportamentos, porque pode estar ali o grande problema, tá? Pelo fato de que ninguém irá querer seguir um líder sem visão, tá bom?
E o líder de história, que é assim que eu chamo o líder com uma grande visão, uma visão ampla, que consegue ver além das esquinas, entenda que este líder jamais vai querer ter na sua equipe alguém que não o siga, tá? Lembrem disso. Isso nós vimos na sessão passada e também vimos que dentro das características do líder de história, nós temos 4 grandes pilares que o líder ele precisa ter o entendimento. Quais são eles? Primeiro, estratégico, nível estratégico, ele tem que conhecer de estratégias de mercado. Ele precisa entender de controle, né? Quais são os controles que eu preciso ter dentro da minha empresa para que eu consiga realmente poder, né, consiga ter um comando mais eficaz dentro do meu negócio. Então, estratégias, controle, dois pilares. Terceiro pilar, gestão de equipe, pessoas. Entendam que sozinho eu não vou muito longe, então eu preciso ter um time, eu preciso montar um time eficiente, um time que vai me levar para onde eu quero, tá? Sem o time eu não vou muito longe, porque eu tenho recursos limitados, eu tenho limitações. Então, o trabalho da minha organização, quando chega ao meu limite, paralisa o negócio. Eu posso estar me tornando, ou posso ser o grande limitador no meu negócio. É por isso que eu preciso contar com um time, pessoas. E por último, outro pilar é a execução. Quais são os conhecimentos, ferramentas, técnicas e meios que eu preciso ter o conhecimento para conseguir executar um projeto até o final. Então esses são os 4 pilares que eu tenho que conhecer para poder sustentar uma liderança de história. E por último, eu quero lembrar vocês que na aula passada nós falamos sobre os 10 sintomas da miopia empresarial. E nós vamos precisar agora, nesse momento, desses 10 sintomas. Por quê? Porque justamente nós vamos falar de como identificar o seu nível de miopia empresarial. Tá? Eu antes de falar sobre isso, deixa eu pegar minha chaleira aqui com água para fazer o café. Antes de falar sobre a identificação da miopia empresarial, do teu nível de miopia, eu quero aqui agradecer novamente a participação de todos e parabenizar o Cleverson, de 2 vizinhos, que foi o nosso internauta, o nosso cliente, né, já de uma certa data, que na semana passada fez a postagem dele e ganhou a nossa caneca do líder de história. E que hoje eu também estarei fazendo mais um sorteio para quem fizer uma foto aí, mostrando que está assistindo aqui o Café com o Líder, tá bom? Gente, então anotem aí, vamos falar agora da identificação da miopia empresarial. Essa identificação da miopia empresarial, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Matriz 360. Então, agora é o momento. Papel e caneta nas mãos, tá? Papel e caneta, quem não pegou aí, pega lá, papel e caneta nas mãos e escreva lá o título, Matriz 360. Esta é a matriz que nós vamos utilizar para identificar o seu grau de miopia empresarial. Enquanto você anote, convide, aperte aí no aviãozinho, convide mais gente para também conhecer mais sobre o seu nível de miopia. Pessoas que você acredita que faria muito bem saber destas informações. Então vamos lá. Enquanto vocês apertam aí no aviãozinho, clicam aí no aviãozinho, convidam mais gente, vamos começar a desenhar a nossa matriz. Você vai ter que desenhar uma tabela. Nessa tabela terá que conter 10 linhas. Tá? Uma tabela com 10 linhas. Na primeira coluna, nessas 10 linhas, nós vamos pontuar, tá? Vamos pontuar os 10 sintomas da miopia empresarial, ok? E na segunda coluna, você vai registrar ali o nível, como que você considera a tua nota de 1 a 10 em relação ao seu grau de miopia.
Quanto mais alto em relação àquele sintoma, maior o teu nível de miopia naquele item, ok? Então vamos lá. Primeiro sintoma, centralização do poder. Você se considera uma pessoa centralizadora? Centralizam muito poder em você? Você tem essa dificuldade em delegar as tarefas, fazer com que o teu time faça sem você estar próximo dele? Você tem essa dificuldade, tá? Conforme esse teu nível de dificuldade, tá? Sobre esse ponto, você coloca a tua nota ao lado, de 1 a 10, tá? Ou melhor, até 0. Se você não tem problema nenhum em relação a delegar, tá? E você não tem esse problema de centralização do poder, coloca 0 ali. Coloca 0, ó, não tem esse problema. Ótimo, tá? Agora, à medida que você sente a dificuldade em relação a isso, tá? Vai aumentando aí o teu nível de miopia neste item, neste sintoma, ok? Então, primeiro sintoma, centralização do poder. Coloque sua nota de 0 a 10, ok? Registrou? Vamos lá. Segundo sintoma, dificuldade de ver as mudanças do mercado. Você tem essa dificuldade de perceber ou até antecipar as dificuldades no mercado que estão chegando, tá? Agora talvez vocês já saibam, né? Na semana passada eu frisei sobre isso, que uma crise, ela justamente chega e antecipa as tendências do mercado. Então, o que vai acontecer no mercado a partir de agora, neste momento, entenda, é somente a antecipação do que iria acontecer daqui 5 anos ou daqui 3 anos, não sei, tá? Mas ela já estava se direcionando para isso. Então, se você tem dificuldade de ver as mudanças do mercado, atribua sua nota aí no segundo sintoma. Terceiro sintoma, aumento geral no nível de estresse. Você vem se estressando com bastante frequência no trabalho? Como que você avalia isso? Se estressa com facilidade com o teu time? Agora eu vou mudar de lugar aqui, gente. Eu vou sentar um pouquinho aqui, tá? Vou sentar aqui do lado. E aí vamos tomar um cafezinho aqui junto. Ok, então vamos lá. Então, terceiro, aumento geral no nível de estresse. Coloque sua nota aí do lado. Quanto que está o teu nível de estresse? De 0 a 10. Você se estressa muito na tua empresa? Sim ou não? Se sim, comece de 1 e vá pontuando. Ok? Quarto item. Quarto sintoma. Paralisia perante uma crise. Paralisia perante uma crise. Dê a sua nota aí. Como que você se sente em relação ao momento de dificuldade na empresa? Como que você se sente em relação a isso? Você já logo começa a inovar, visualizar a mudança, o que você pode fazer em relação a isso? Ou você se sente paralisado com o momento de dificuldade? Como que você enxerga isso? Tá? Então vai lá, coloque sua nota de 0 a 10 em relação à paralisia do mercado. Empurra ele um pouquinho para trás. Isso. Vai lá, agora vira aqui. Isso aí. Quinto, das 10, né? Agora vamos para o quinto sintoma. Falta de criatividade. Logicamente, se você paralisa, você vai ter dificuldade de ser criativo. Então, você está tendo, por exemplo, nesse momento, dificuldade de visualizar algo novo para o teu negócio, tá? Ou em qualquer outro negócio, você sente essa dificuldade, a criatividade é um ponto que você sente uma deficiência nessa área, então coloca aí a sua nota de 0 a 10. Sexto sintoma, desengajamento da equipe. Diz aí para mim, como que você se sente em relação à tua equipe? Você sente que ela está desengajada? Ou você percebe que ela realmente é comprometida? Lembrando que engajamento ele envolve 2 tipos de comprometimento. O comprometimento afetivo e também
o comprometimento normativo. Qual é a diferença dos dois tipos de comprometimento? Bem, o comprometimento efetivo é quando o indivíduo ele se relaciona com a empresa de tal maneira que ele sente a paixão pelo que ele faz. Independente do que aconteça, independente do volume de trabalho ou da tarefa que ele está executando, ele faz isso pela paixão que ele tem pelo que ele faz. Esse é o tipo de comprometimento afetivo. E o comprometimento normativo, você vai identificar profissionais que você não vê muito envolvimento emocional com o negócio. Porém, ele segue exatamente o que é necessário para se manter no emprego. Então esse profissional, geralmente, ele cumpre muito bem os horários, cumpre todas as regras, faz tudo exatamente como deve ser feito. Porém, se você pedir qualquer coisinha diferente daquilo, ele vai se retorcer e vai ver, e aí ele vai ver se ele vai fazer ou não, tá? Ele até pode fazer, mas ele vai meio contra a vontade. Esse é o comprometimento normativo. E para se obter o engajamento da equipe, entendam, eu preciso ter os dois tipos de comprometimento, o afetivo e o normativo. Então, dê a sua nota em relação à tua equipe. Engajamento de equipe. Sétimo item, sétimo sintoma. Baixa produtividade da equipe. A tua equipe tem uma baixa produtividade? Como que você visualiza isso? Ela poderia produzir mais? Você sente que ela poderia produzir mais, mas você não consegue alavancar isso no teu time? Vamos desligar. 8. Ineficiência na execução. Você percebe muitas falhas na execução do trabalho da tua equipe, inclusive no seu? Você percebe isso? Se sim, avalie. Tá? De 0 a 10, qual é a tua nota? Lembrando que quanto mais alta a nota, pior você é, ou pior a tua equipe ou tua empresa é em relação a esse quesito. 9. Não sabe com exatidão os números da empresa. Não sabe com exatidão os números da empresa. Desde questões financeiras, não sabe quanto entra ou não sabe quanto sai, às vezes até sabe ou acha que sabe, mas no final das contas não sabe a real situação da empresa, não tem um controle de estoque efetivo, né? Então, assim, como que você controla os números da tua empresa? E por último, o 10º, efeito secar gelo. O efeito secar gelo justamente é quando o indivíduo ele não consegue ver o resultado no final do mês. Ele trabalha, faz, muda, mas chega no final do mês, ele não vê resultado. E aí vem aquele sentimento de estar secando gelo. Ok, gente? Avaliou os 10 itens? Sim? Diga aí pra mim. Se sim, some os 10, some todas as notas que você deu, divida por 10. E aí vamos ver a tua média aí. Como que ficou a tua média? A média, qual vai ser o teu nível, tá, de miopia empresarial, que é a grande doença do momento que vem atrapalhando as empresas, tá? Miopia empresarial. Este é o grande problema atualmente. Tá? Esta é a doença do momento. E aí, dividiu? Sim? Diga aí pra mim. Já tem o teu nível de miopia? Então vamos lá, vamos revelar a verdade agora. Repete os sintomas, perdi o 9. O 9 é não sabe com exatidão os números da empresa, tá? Não sabe com exatidão os números da empresa, ok? Então, divida tudo. Vamos ver qual é o teu nível de miopia, gente! Vamos ver, vamos ver! Barbaridade! Vamos ver como é que esses empresários que estão aqui hoje estão se comportando em relação ao mercado. Vamos lá.
E aí vocês vão perceber que mercado não tem culpa, Bolsonaro não tem culpa, a saída do Mandetta também não tem culpa. Tá? Se hoje você vem passando por dificuldades, entenda que algumas estratégias adotadas no passado, algo que você fez com que você comprometesse o teu negócio nesse momento de dificuldade. Eu acredito que ainda tem empresa que até agora ainda não sentou e fez os cálculos dos rombos, né, do rombo do negócio nesses últimos 30 dias e ainda não entrou em contato com nenhum dos seus credores para renegociar as suas contas, as suas dívidas. Não fez isso. E aí como que você vai esperar que esse negócio vai prosperar se o gestor fica ali empurrando e não resolve as coisas? Então resolva. Tá difícil para um monte de empresa, se não todas, né? Então assim, resolva, tá? Bata no peito, chama a responsabilidade. Então vamos lá. Vamos para os níveis de miopia. Então agora é a hora da verdade. Quem aí teve suas notas entre 0,25 até nota 6? As notas que estão entre 0,25 e 6 demonstram uma dificuldade de enxergar ao longe, tá? Demonstra que você tem dificuldade de enxergar objetos que estão distantes de você. Então, mudanças que estão por vir, você tem essa dificuldade de visualizar, ok? De 6,1 até 8, bem, aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, porque é um estágio grave de miopia empresarial. E esse estágio grave quer dizer que você está se direcionando para a cegueira, ok? Estágio grave de 6,1 a 8, ok? E acima de 8, cegueira, tá? Acima de 8, a empresa não está enxergando mais nada, tá? E aí ocorre grandes problemas, tá, ok? Grandes problemas mesmo. Vamos lá? Todos identificaram aí o seu nível de miopia, gente? Sim? E aí? Responda aqui para mim agora. Como que foi para você identificar? Qual foi a sensação que está em você agora, neste momento, por ter identificado o seu nível de miopia? Hã? Como que você se sente, gente? Deixa eu colocar uma lenha no fogão, enquanto isso vocês respondem aí. Como que vocês se sentiram ao identificar o nível de miopia? O seu nível de miopia. Hã? Como é que você está se sentindo? Feliz? Preocupada? Olha aí. Como tem um aluno nosso, não sei se ele está assistindo, se ele está, dê um grito aí. Tem um aluno nosso que ele, em um dos nossos eventos, que é o Prime Personal, quando a gente falava das máscaras, né, que a gente usa, que vem lá da infância nossa e tal, e que determina o nosso comportamento atual, quando a gente falava de identificar essas máscaras, aí logo, quando ele viu a sua máscara, ele perguntou para nós, tem volta isso, né? Então, assim, eu vi que a Luciane falou preocupada aqui, né? Ó, desafiada, surpreso. Então, assim, gente, entendam uma coisa. Independente da sua nota, independente do teu nível de miopia empresarial, tem volta, tá? Tem volta. A gente consegue ou através da correção, tá? A correção, ou através da cirurgia. Mas existe sim forma de fazer isso. Muito bem, surpreso, legal, legal. E aí, vocês já estão tomando o cafezinho de vocês, gente? Já? Posta uma foto aí, marque a gente, coloque o hashtag Café com o Líder, marque o meu Insta, marque o Insta da empresa também,
nós vamos estar repostando isso e nessa semana nós vamos fazer mais um sorteio de mais uma caneca do Café com o Líder. Então vamos lá. Gente, se o teu negócio já tem dificuldade de identificar as mudanças do mercado devido a essa tua miopia empresarial, bem, Ronald, tem como ficar pior? Lógico que tem. Lógico que tem. Por quê? Porque aqui você identificou apenas a tua miopia empresarial, sem levar em consideração o mercado. Entenda que tu tem concorrente. E se o teu concorrente enxerga melhor do que você, o teu nível de miopia que estava aqui, e se o teu cliente enxerga melhor do que você, pensa que o teu nível de miopia vai aqui, ó, aumenta. Porque você está enxergando menos do que o teu concorrente. Tá? Faz sentido isso para vocês, gente? Entende? O teu nível de miopia, ele tem um certo nível de gravidade. Agora, quando comparado à tua concorrência, ele pode se agravar. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse momento, um alerta. O teu concorrente, se ele está enxergando mais do que você, abra os seus olhos, tá? Tá, Ronald, mas como que eu faço agora para identificar isso? Bem, primeiro eu tenho que identificar quem são os meus concorrentes, né? De acordo com as teorias da administração de marketing, eu consigo, tá, identificar 3 tipos de concorrência. Tá? Então, a administração de marketing ela traz 3 tipos de concorrência. Vamos lá para o primeiro concorrente. E cada um deles eu quero que você identifique o teu principal. Tá? Concorrente direto. O concorrente direto é aquele que justamente está no mesmo segmento que o seu. E o foco dele é o mesmo foco do teu negócio. Vende os mesmos produtos e o foco do teu concorrente direto é o mesmo foco que a sua empresa tem. Ok? Beleza, gente? Segundo, deixa eu tirar um pouco o café aqui que está esquentando demais. Entenderam? Segundo, concorrente indireto. O concorrente indireto, ele não tem o foco no mesmo produto que você. Porém, ele vende o mesmo produto que você vende. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pegar um exemplo de uma padaria, né? Uma panificadora. A padaria, o foco principal deles é vender pão, vamos dizer assim, certo? Bem, mas nós temos na cidade também o posto de combustível, que também vende pão. O posto de combustível, ele é o teu concorrente indireto. O foco dele não é vender pão, é vender combustível. Porém, ele utiliza a venda do pão como um chamariz, jogando o preço lá embaixo, muitas vezes preço menor do que o teu, e atraindo o cliente para abastecer, aproveitar para abastecer. Então, esse é o teu concorrente direto. O teu concorrente direto é a outra padaria, que vende também o foco em pão. Ok, gente? Tá claro para vocês? Terceiro tipo de concorrente. Concorrente invisível. O concorrente invisível, bem, ele já traz esse nome porque a gente tem dificuldade em enxergá-lo. Tá? O concorrente invisível, ele vende produtos substitutos da mesma dor que o teu cliente sente. Então vamos lá. Se o cliente da padaria tem uma dor que o leva a comprar pão, essa dor está atrelada à alimentação, certo? Bem, o concorrente indireto vende combustível, mas ele vende o pão também como chamariz. Então ele acaba pegando a mesma dor que do teu cliente. O cliente invisível, ele vai focar o quê? Ele vai focar a mesma dor, que é a alimentação, a fome. Então, o restaurante, tá? A lanchonete que vende um X, vende uma pizza. Essas empresas são os teus concorrentes invisíveis, que muitas vezes você não considera eles concorrentes, mas eles são teus concorrentes. Porque quando eu decido ir comer fazer um lanche, eu não vou comer o pão que vem da tua padaria.
certo? Então esses são os 3 tipos de concorrência que existem, de acordo com a administração de marketing. Portanto, você vai ter que identificar os 3 principais concorrentes, um em cada uma dessas áreas, tá? E, através disso, nós vamos pontuar para ver o nível de miopia deles, ou o quanto eles enxergam, para conseguir calcular o quanto que nós temos de miopia em relação ao mercado. Bem, para identificar isso já é um pouquinho mais complicado, não é tão fácil como essa primeira fórmula que eu passei para vocês. Para isso, quem quiser fazer essa análise, quer essa ferramenta para você fazer essa análise, chama no direct, tá? Me chama no direct pedindo essa ferramenta. Falando, Ronald, eu quero essa ferramenta. Passa o teu número do WhatsApp, eu vou mandar para você essa ferramenta e aí você faz a avaliação, tá ok? Então, se o teu nível de miopia já estava num nível preocupante, entenda, ele pode ficar sim pior, mas entenda uma coisa, o quanto antes você identificar a realidade sobre o teu nível de miopia, antes você consegue ter um diagnóstico, uma receita que vai te ajudar, tá? Então não tenha medo de ver esse diagnóstico, de ter esse diagnóstico na tua frente, de ver qual é o teu nível de miopia. Ok, gente? Agora, como tratar o nível de miopia, os teus níveis de miopia? Vamos lá. A miopia empresarial, quando ela não é tratada, ela traz 2 tipos de complicações. Primeira complicação da miopia empresarial, quando ela não é tratada. Não enxergar grandes objetos ao longe, tá ok? Não enxergar grandes objetos ao longe. Então veja bem, tu tem grandes mudanças vindo e você não consegue enxergar, tá ok? Então vamos lá, o que quer dizer não enxergar esses grandes objetos que estão longe de você? Primeiro, descontentamento do cliente. O cliente está insatisfeito, tá? Ele não está contente e aí você não consegue perceber isso. Ele está na tua frente, ou você como líder às vezes nem está enxergando o teu cliente, os teus funcionários vêm e falam, ou se não falam, você não tem nenhum tipo de ferramenta, você não tem nenhum tipo de método para conseguir identificar essa insatisfação do teu cliente. Então, o descontentamento do cliente é uma forma de você perceber essa tua dificuldade de enxergar longe. Segundo, que toda crise ela tem um tempo e ela vai passar, tá? Então tem que ter esse entendimento. E pessoas com a miopia empresarial não conseguem visualizar que daqui 3 meses a situação vai estar diferente, tá? Inclusive, existem estudos, tá? Existem estudos que depois de crises como essa que nós estamos passando, tá? Geralmente após esse período vem, eu não me recordo agora o termo em inglês, mas traduzido ele traz o seguinte termo, vingança do consumidor. O que é essa vingança do consumidor? Vamos imaginar que esse processo, tá? Ele não está eliminando o dinheiro do mercado. Não, ele está parando o dinheiro de quem tem. E quando essas pessoas voltarem para o mercado, elas vêm com aquela vontade de gastar aquilo que nos últimos meses elas não puderam gastar. Então se preparem, gente. Daqui 2, 3 meses vai ter um boom de compra muito intenso. E se você não se preparar para a nova realidade, você vai beber água suja, tá? É um termo que a gente utiliza aqui no Sul, né? O boi lerdo bebe água suja. Então, assim, entenda que daqui a alguns meses, né, ou já está acontecendo, o comportamento do consumidor ele vai mudar. E se você não se preparar para essa mudança, a hora que ele tiver a fim de gastar, você não vai conseguir vender para ele. Tá? Então entenda que vai passar. Uma consideração que eu sempre faço e levo isso ao pé da letra, e eu acredito que se você fizer isso, vai te antecipar muitos problemas, é de que eu analiso o mercado como se ele estivesse sempre ruim. O mercado sempre está ruim. Tá? Pô, Ronald, como que sempre está ruim? Até dias atrás eu estava vendendo um monte. Mas entenda o seguinte, que quando o mercado está bom, e você está vendendo e está faturando bem, alguém vai estar prestando atenção nisso. E aí vem o oportunista que vai aproveitar essa oportunidade e vai colocar um negócio semelhante ao teu para também faturar.
E aí vai ficar ruim para você, certo? Então assim, se o mercado tá bom, o concorrente vem. Cedo ou tarde ele vem. E se o mercado tá ruim, ruim mesmo, que você não tá tendo cliente, você não tá ganhando muito dinheiro com isso, entenda que aí o concorrente não vem. Então o mercado sempre tá ruim. Olhe sempre dessa forma. Desta maneira, você não vai parar de inovar. Você sempre estará buscando inovações, sempre está trazendo mudanças para dentro da empresa, tá bom? E o último item da dificuldade de enxergar longe é as mudanças do mercado. Ele não consegue acompanhar as mudanças do mercado e aí a sua empresa vai ficando engessada, a sua empresa vai ficando paralisada e ela não consegue atender mais as expectativas dos clientes. Ok, gente? Pessoal, tá claro para vocês? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês sobre isso? Daqui a pouco eu vou falar sobre os tratamentos, é o próximo item, tá? O tratamento da miopia empresarial. Quais são os passos que vocês devem seguir para fazer o tratamento da miopia empresarial, tá bom? Tá fazendo sentido, sim ou não, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se a miopia não for tratada, tá? Se a miopia não for tratada, então uma das dificuldades que você irá sentir é a dificuldade de enxergar longe. A outra, pá, é a pior. Cegueira. A cegueira, ela vem justamente quando você não trata essa dificuldade de enxergar longe, tá? A cegueira, ela vai fazer você ter dificuldades financeiras, tá? Não sei se isso é a tua realidade, espero que não, mas se for, talvez seja, tá te mostrando que você vem tratando o mercado de uma forma cega, você não está visualizando o que está acontecendo, ou porque você está cego, tá? O teu nível de consciência impede você de enxergar, né? Ou porque você não quer enxergar a realidade do mercado, tá? Então, dificuldades financeiras. Segundo, mobilização em bens que trazem bastante prazer, status, mas não geram mais recursos, não geram resultados financeiros. E nós temos muitas situações assim, de pessoas, de profissionais que mobilizam a sua liquidez, colocam sua liquidez em bens somente para satisfazer o seu ego, tá? O seu nível de status, tá? Porém, acaba colocando a empresa em xeque, sua empresa em risco, ok? Terceira dificuldade que você pode estar enfrentando pela cegueira empresarial: retiradas pessoais exageradas e que não condizem com a realidade da empresa. Então você acaba fazendo retiradas absurdas, secando a tua vaquinha. Tá? Então entende, gente, entenda. Você não pode ficar retirando valores absurdos se a tua empresa não consegue comportar isso, né? Eu tenho a minha esposa, Maristela, que ela é analista financeira e cuida das finanças da nossa empresa e também dos nossos clientes, né? Ela justamente tem os cálculos dela, não é minha área, tá? Nem vou me aprofundar nisso. Ela tem os cálculos dela lá e ela diz, não se pode tirar mais do que isso, de acordo com o nível de faturamento que nós temos, tá? Então ela tem o cálculo lá e eu não sei como que chega a esse valor, mas eu sei que tem. Caso vocês acham interessante esse assunto e queiram saber mais, de repente pode ser um tema aí para uma live, eu convido ela também para participar e trazer essa informação, se vocês acharem interessante aí para vocês, tá bom? Próximo item nós vamos falar sobre tratamento, tá? Então convidem mais gente aí para participar e ver sobre o tratamento sobre miopia empresarial. Gente, vocês acham interessante esse assunto de enxergar qual é o nível de retirada de prolabore que eu posso fazer da minha empresa de acordo com o nível de faturamento que eu tenho? Se sim, mande aí às vezes a informação para nós podemos estudar isso para uma próxima live, tá bom? Inclusive, o outro item agora, justamente por você não ver tudo isso pela tua cegueira, sabe o que vai acontecer? A última e a maior dificuldade é fechamento da empresa, tá? Esse é o pior e o mais grave.
fechamento da empresa. Isso sim irá acontecer devido ao fato de você estar no nível mais alto da miopia empresarial, que é a cegueira, e essa cegueira acontece pelo seu nível de consciência ser muito baixo para visualizar as mudanças, ou por omissão, por você não querer enxergar, por você querer continuar alimentando o teu ego e não visualizar as mudanças que estão acontecendo no mercado. Ok, gente? Então agora nós vamos falar sobre o tratamento da miopia empresarial. Antes de eu falar sobre o tratamento, eu quero saber de vocês o seguinte: alguém tem alguma pergunta para fazer? Queira fazer? Deixa aí, nós vamos anotar, no final nós vamos discutir sobre isso, tá? Então faz aí a sua pergunta. Esses assuntos, gente, principalmente relacionado à miopia empresarial, eu acredito que muitos empresários que hoje estão em um momento mais estável, tá? Eles já, em algum momento, eles passaram pela miopia empresarial. Mas a estabilidade de um negócio, entenda que ela também tem os seus limites, né? Muita gente busca, dentro das suas empresas, não só a estabilidade, mas eles querem que o seu negócio, a sua empresa tenha uma liberdade financeira que possa proporcionar para ele essa estabilidade infinita. Entenda, isso não existe. No mercado não existe estabilidade infinita, tá? Na verdade, a estabilidade é quase que uma miopia dentro do mercado. Eu sempre tenho que estar acompanhando o que está acontecendo, por mais que eu esteja bem financeiramente no meu negócio, tá? Eu não sei o que pode acontecer. Quem de vocês imaginou a crise desse atual momento devido a um vírus que foi surgindo aos poucos e derrubou a economia, vem derrubando um pouco da economia? Então vamos lá, vamos falar sobre o tratamento agora. Quais são os possíveis tratamentos para a miopia empresarial? Bem, existem 2 pontos que devem ser levados em consideração. Empresas jovens, que são aquelas empresas que os gestores, muitas vezes mais jovens, ainda não têm umas convicções, crenças muito enraizadas. Por isso, eles adotam mudanças com mais facilidade. Essas empresas, elas conseguem trabalhar algumas correções mais simples para resolver o problema da miopia empresarial. Já o outro grupo, que são empresas mais antigas, que trazem nelas empresários, gestores com uma certa idade e que muitos deles trazem algumas convicções, suas crenças muito bem enraizadas, justamente deixando eles cegos. Esses já precisam de um tratamento de choque. Então vamos lá. Empresas jovens com convicções não muito enraizadas, pode ser feito o tratamento de correção. Então vamos lá. Quais são os tratamentos de correção da miopia empresarial? Passo 1, vamos falar, são 4 passos. Anote aí. Passo 1, aumentar o nível de consciência do gestor, tá? Então esse é o primeiro passo. O que eu devo fazer para aumentar o meu nível de consciência em relação ao meu negócio, em relação aos meus concorrentes, em relação aos meus clientes, ao comportamento do consumidor e ao mercado? Bem, isso eu posso fazer com leitura, com treinamento, assistindo lives como essas, programas como esses, né? Então, através disso eu vou aumentando o meu nível de consciência sobre a situação do mercado e a situação atual do meu negócio. Passo 2. Desenvolvimento da minha equipe. Eu preciso desenvolver a minha equipe para que ela possa me acompanhar nas possíveis mudanças da empresa. Então vamos lá. O que seriam essas mudanças, esse desenvolvimento da equipe? Primeiro, eu preciso ter as pessoas certas no lugar certo. Tire da tua cabeça que todo mundo pode fazer tudo, tá? As pessoas possuem alguns comportamentos e esses comportamentos vêm de suas áreas de talento. Então,
Tem pessoas que têm determinadas habilidades para fazer determinadas coisas. E se elas estiverem no lugar certo, elas vão render muito mais e com menos esforço. Se você não fizer isso, você pode estar cometendo a besteira de colocar pessoas ótimas, ótimos profissionais, em áreas desalinhadas às suas áreas de talentos, fazendo com que essas pessoas se esforcem demais para gerar um resultado muito pequeno. Tá? Então isso é um detalhe importante. Segundo, desenvolver competências dessas pessoas. Procure, você como líder, treinar o seu time. Você mesmo. Não é contratar o Ronald ou qualquer outra empresa de treinamento. Você precisa treinar tecnicamente essas pessoas para dar a sua cara ao seu negócio através delas. Tá? E aí, claro, também desenvolver outros treinamentos, mas o principal treinador tem que ser você. E o outro ponto é criar procedimentos. Procedimentos para que essas pessoas saibam o que deve ser feito dentro da empresa. Passo 3. Posicionamento de mercado. Você precisa se posicionar no mercado para que as pessoas saibam, as pessoas do mercado saibam o que você realmente vende, tá? Não através do produto, mas do porquê você faz. Por que você está fazendo isso? Diferencie o teu produto, diferencie a tua empresa através do porquê você faz. Ok, gente? Então esses são os 4 passos para você conseguir fazer a correção da miopia empresarial. Tudo bem, gente? Tá claro para vocês esse primeiro item? E aí diz para mim, você se encaixa nesse primeiro item, tá? Esses 4 pontos aqui já podem resolver, corrigir a tua miopia empresarial? Sim ou não? Diz aí para mim. Sim. Vamos ver se vai ter bastante sim. Eu vou nas próximas lives ajudar você a desenvolver, a trabalhar essa correção, fazer essa correção da miopia. E aí, sim? Quem? Quem daqui pode corrigir a sua miopia empresarial? Eliane, sim, legal. Wagner, sim. Joia. Vamos lá. Se vocês conseguirem resolver através disso, eu posso ajudar para vocês através dessas lives. Já o próximo caso, que é a cegueira, que precisa da cirurgia, aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Sim, legal. Então vamos lá, Wilson César, grande abraço. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a parte mais complicada, que exige cirurgia, tá? Empresas, gente, se vocês estão escutando os meus cuscos aí, os cachorros latindo, faz parte, tá? É aqui do meu lado. Tá? Joia? Empresas mais antigas que possuem suas convicções, empresários mais antigos, que têm uma experiência gigantesca e que isso sim deve ser valorizado, mas ao mesmo tempo, esse gestor ele tem que entender que essas crenças, essas convicções distorcem a sua visão em relação ao futuro, porque ele fica tão preso ao que é a experiência que ele já teve, a tudo o que aconteceu, que o impede de enxergar o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo. Portanto, este caso, somente cirurgia, é tratamento cirúrgico, tá? Então, o passo 1 em relação a isso consiste em 2 partes. Primeiro, ampliar a visão desse gestor, tá? Fazer esse gestor perceber que ele precisa de mudança emergencial ou urgente, tá? É um tratamento urgente, é nesse momento. Abra os seus olhos, porque senão o negócio para, tá? Então a história dessa empresa ela pode chegar ao fim se esse gestor antigo ele não conseguir ver que ele precisa fazer uma sucessão, que ele precisa de sangue novo na empresa. E nesse caso, se esse gestor não abrir a visão, se ele não visualizar o que está acontecendo, a segunda etapa é, trocar o gestor, tá? Trocar o gestor.
Isso é uma realidade, gente. Porque se não acontecer isso, a empresa vai fechar com ele, tá? Vai fechar com ele. E aí vem o passo 2. Depois que ou você ampliou a visão desse líder, desse gestor, ou você trocou o gestor, aí você passa a aplicar os 4 passos de correção. Ok, gente? Então, estes são os possíveis tratamentos para a miopia empresarial. Eu quero saber de vocês agora o que vocês visualizaram ao perceber esses itens aqui, a esses possíveis tratamentos. O que você vai fazer a partir de hoje para tratar a sua miopia empresarial? Tá? Lembrando que quem quiser aquela ferramenta para identificar a sua miopia empresarial voltada ao mercado, identificando como está a concorrência, é só me mandar um direct e me pedir, ok? Fez a sua foto, gente? Postou, me marcou? Tá? Vamos fazer hoje mais um sorteio de uma caneca do Café com o Líder. Ok, gente? Diga aí pra mim, o que você aprendeu nessa live de hoje em relação a isso que vai fazer grande mudança na tua vida empresarial a partir de hoje? Escreva. Quem tem alguma pergunta para fazer, pode escrever. Enquanto isso, eu vou falar sobre o contar histórias que o empresário precisa aprender, tá? Nós, dentro de todo e qualquer negócio, nós temos que desenvolver uma aptidão incrível e que ela faz parte de todo ser humano, que é o contar histórias, tá? O que valoriza uma empresa, o que valoriza um produto, são as histórias que a gente conta. Agora há poucos dias nós tivemos a Páscoa. Eu e minha esposa, nós fizemos uma atividade com o nosso pequeno para ele buscar, correr atrás dos ovinhos e tal. A gente criou um mapinha e tal. Foi bem divertido. O detalhe é que essa história que a gente formula e conta para a criança é que faz com que a criança dê um valor diferente para a Páscoa. Tá? A Páscoa, se você analisar como tantas outras datas e coisas e outros eventos que tem no nosso mundo, eles não teriam valor nenhum se não tivesse uma história por trás. E nós temos hoje muitos gestores que não contam histórias da sua empresa. E aí, se os funcionários não sabem a história do negócio, não sabem a história dele, bem, eles não dão muito valor para o seu negócio. Se o teu cliente, quando ele é atendido, e o teu vendedor não sabe contar histórias que envolvem aquele produto, ele não consegue agregar valor àquele produto, ok? Então, o contar de histórias é muito importante para valorizar e agregar valor ao teu negócio, aos teus produtos. Então, entendam uma coisa. Existem as histórias de ficção, que é algo que existe só no ser humano. O ser humano, ele consegue imaginar coisas que não existem, e é por isso que ele consegue criar coisas. É por isso que ele consegue colocar valor em determinadas coisas. Existem tantas coisas que não existem e a gente acredita, tá? Então, nós temos que aprender a contar histórias sobre os nossos produtos, contar histórias sobre os nossos negócios para valorizá-los. Esta é uma grande habilidade de todo e qualquer gestor e que precisaria ser a habilidade número 1 dele. Então, aprendam, essa é a minha grande dica para vocês dentro da miopia empresarial. Se você aprender a contar histórias, depois de fazer as correções necessárias, é o que vai fazer o teu negócio ser valorizado no mercado. Então, aprenda a contar histórias. E o mais importante, dentro de tudo isso, é que quem é interessado em buscar informações também se torna interessante. E isso é válido para colaboradores e também para a própria empresa. Se você empresa, se você gestor não for interessado no problema do teu cliente, obviamente você não vai se tornar interessante para ele, ok? Então, quem é interessado se torna interessante. Então, seja interessado nos problemas do teu cliente, que você vai sim atrair muitos clientes para o teu negócio. Ok, gente? Então vamos lá. Pessoal, sexta-feira que vem, quem estará comigo no episódio 3,
onde nós vamos começar a falar de cada um dos 10 sintomas, tá? Se vocês estiverem comigo e trazer mais gente para assistir a live, o episódio número 3, eu prometo para vocês que eu vou fazer 10 episódios daqui para frente para contar e ajudar vocês a corrigir a sua miopia empresarial dos 10 sintomas que existem. Os 10 sintomas que nós falamos aqui, cada um deles eu vou trazer um episódio e eu vou ajudar vocês a fazer a correção. Lembrando que essa correção, ela vai acontecer se você tem um nível de miopia menor do que 6. Quem tiver além pode sim ajudar, porém a solução ela tem que ser através de cirurgia, principalmente de nível 8 para cima. Ok, gente? Ok, legal. Estarão comigo? Joia! A Kátia e eu e o Jean. Legal, legal. Gente, nossa live aí está chegando ao final, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Eu fico aqui agradecido a todos que estiveram aqui no Café com o Líder dessa manhã. Falamos aí bastante sobre o tratamento da miopia empresarial. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa caminhada de mudanças, de grandes mudanças que deverão acontecer nas empresas daqui para frente. E na próxima sexta-feira eu estarei aqui novamente com vocês para justamente ajudar a vocês a resolver cada um desses 10 sintomas da miopia empresarial. Ok? Então, um forte abraço a todos vocês. Valeu, gente! Encerra. Encerrar. É só encerrar. Encerrar vídeo? Não. Deixa assim.